chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Irmãos, mais uma vez estamos reunidos para adorar e bendizer o nome do Senhor. Você, no aconchego do seu lar, juntamente com a sua família, agora dedique um tempo para, de fato e de verdade, nós cultuarmos o nome do Senhor. Vamos cantar, vamos orar, ler a palavra de Deus, ouvir a exposição desta palavra. Então, um momento de estarmos aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos cantar o cântico espiritual, Sublime Graça. Em pedaços minha alma estava, mas por sua graça refeito sou. Sem nada em troca fui resgatado, me libertou, me libertou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Foi cego e agora posso ver, perdido me encontrou. Agora posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver.
hino que sempre cantamos é o hino 150. E nos diz: livre do medo, já resgatado. Cristo morreu por nossos pecados. Na sua cruz o pacto se fez. Fomos remidos de uma vez. Vamos cantá-lo? Livres do medo, já resgatados, Cristo morreu por nossos pecados. Na sua cruz o pacto se fez, fomos remidos uma vez. Se de uma vez amigo acredita, no Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lhe satisfez e redimiu-nos uma vez. Ao malfeitor que a pena merece, vida, perdão e paz oferece. Venha Jesus com santa avidez, pois te recebe de uma vez. Se de uma vez amigo acredita, no Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lhe satisfez e redimiu-nos uma vez. Nossa real não há mais castigo, não mais temor, nem sombra perigo. Estes reais não triste nudez, Cristo enriquece de uma vez. Se de uma vez amigo acredita, no Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lhe satisfez e redimiu-nos uma vez. Filhos de Deus, oh gozo inaudito, Deus nos amou em grau infinito. Nesta clemência não há doblez, a segurança de uma vez. Se de uma vez amigo acredita, no Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lhe satisfez e redimiu-nos uma vez. Curva sua cabeça nesse instante e vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome em todos os lugares. Porque o Senhor é o Deus que provê todas as coisas para nós, nos dando o alimento de cada dia, nos dando alegria no meio do sofrimento, nos dando o perdão dos nossos pecados, nos dando esta liberdade de cultuar o teu santo nome. Portanto, o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Nosso estudo tem como tema: onde está Deus quando estamos sofrendo? Onde está Deus quando passamos os sofrimentos, as circunstâncias indesejáveis, quando somos afligidos?
Muitas vezes surge essa pergunta: onde está Deus? Vejamos o salmista, ele passando por um momento de angústia, sofrimento, perseguições. Veja como que ele escreve, ele canta, ele fala, ele coloca diante de Deus aquilo que passa com ele. Salmo 13. Salmo 13. Vamos ler? Até quando, Senhor? Esquecer-te-á de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Salmista, diante da situação em que estava, de uma espera pela ação soberana de Deus. Quanto mais ele esperava, mais os questionamentos vinham. E ele então coloca diante do Senhor estes dois primeiros versículos deste salmo. Até quando, Senhor? Esquecer-te-á de mim para sempre? Então, olha a situação em que ele coloca. Parece que o Senhor estava demorando em responder as suas necessidades, em responder os seus questionamentos, em vir para livrá-lo. Então ele coloca: o Senhor esqueceu de mim? Até quando ocultarás de mim o rosto? E ele continua no versículo 2: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? Até quando? Até quando? Às vezes nós fazemos perguntas no momento de sofrimento. E pode, por alguns instantes, acharmos que Deus esqueceu de nós. Que Deus está distante. Que Ele não se importa conosco. Um dia, uma noite, uma semana, mês, anos. Muitas vezes passamos um período. E dentro desse período de uma noite densa, ou de um período denso, de tanto sofrimento, essas indagações podem surgir. A mesma coisa nós encontramos em João capítulo 11. João capítulo 11. Nós temos um relato de uma família que passa por sofrimento, doença, morte. Vejamos o versículo, capítulo 11 de João, o versículo 1 até o versículo 6, em primeiro lugar. Estava enfermo Lázaro, de Betânia,
da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. João, ele coloca de forma bem detalhada essa situação. Estava Lázaro enfermo. Ele então coloca o local onde ele morava. Fala também de suas irmãs. De Maria ainda dá mais detalhe. Então, Maria manda avisar que o irmão estava enfermo. Podemos dizer, as irmãs mandaram avisar que Lázaro estava enfermo. E João ainda coloca que o Senhor Jesus amava Marta, amava Maria, também amava Lázaro. Mas o Senhor, ao receber a notícia, demora ali mais 2 dias. Que amor é este? Que cuidado é este? O que está acontecendo? É a família onde o Senhor Jesus sempre hospedara. Uma família caracterizada pela amizade com o Senhor. Agora chega a enfermidade, o Senhor demora em ir ter com aquela família que sofria. Talvez quando chega a enfermidade, o que nós desejamos o mais rápido possível é a cura, o atendimento, os remédios, médicos, hospitais, todas as coisas surgem ou estejam à disposição para atender, ou nos atender, ou atender um dos nossos queridos. Mas aqui o Senhor Jesus demora. Mas há algo que ele coloca, que aquela enfermidade é para que o nome do Senhor fosse glorificado. Como nós reagimos quando precisamos da mão bondosa, amorosa do Senhor Jesus e parece que Ele demora em nos atender. Quando nós clamamos por Deus, parece que Ele se esqueceu de nós. Quando parece que Ele virou o rosto contra nós. Vejamos então a atitude de Marta, do versículo 20 até o versículo 27 deste capítulo 11 de João. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu-lhe ao encontro,
Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quando pedirdes a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Naquele momento, o questionamento de Marta é parecido com o questionamento do salmista. Até quando? Marta coloca da seguinte forma: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Meu irmão morreu porque o Senhor não estava aqui. As coisas aconteceram. O luto, a dor, a tristeza intensa, porque o Senhor não estava aqui. O Senhor não estava aqui. O Senhor trabalha com Marta. O Senhor consola Marta. O Senhor fala da ressurreição. E ela cria na ressurreição. Mas não pensava que o Senhor iria ressuscitar Lázaro naquele mesmo instante. Ela cria na ressurreição futura. Mas o Senhor vai trabalhando com ela. E chega a um ponto que ela faz uma declaração tão importante, que ela diz no versículo 27, eu tenho crido que tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o enviado, tu és o Rei, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Neste momento, então, ela faz uma declaração de que ela cria que Jesus é o Cristo, o soberano, o Rei eterno, o que tinha controle sobre todas as coisas. Mas também vejamos como que Maria reagiu diante da demora do Senhor Jesus. Versículo 32 a 36, desse capítulo 11 de João. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Onde está Deus quando estamos sofrendo? O salmista pergunta por várias vezes: até quando? Até quando?
O Senhor estará distante, o Senhor vai esquecer de mim? Marta faz este questionamento. Se o Senhor estiveras aqui, não teria morrido, meu irmão. Maria, sabemos de toda a história de Maria, de toda a dedicação. Mas ela coloca também nesses termos: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Então, o mesmo questionamento de Marta. Também o questionamento de Maria. Diante de toda aquela situação, de todo aquele quadro, o Senhor Jesus, sendo Deus homem, compadece, chora. Onde está Deus quando passamos por sofrimento? Ele está bem perto de nós. Ele está bem perto de nós. Ele não está distante. Ele não se esquece de nós. Muitas vezes nós choramos. E Ele vê a nossa dor, a nossa angústia. Vejamos o Salmo 34, o versículo 17 ao versículo 19. Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Deus não é um pai ausente. Ele é o socorro, Ele é o refúgio, bem presente. Não podemos vê-lo, não podemos ouvir fisicamente a sua voz, não podemos literalmente sentir o seu toque, mas Ele está conosco em todo o tempo, em todas as crises, em todos os sofrimentos, em todas as dificuldades. Ele está conosco. Ele é um Pai presente. Ele é um Pai que nos ama. Vejamos o que o salmista diz. No Salmo 62, do versículo 1 e o versículo 2. Salmo 62, versículo 1 e o versículo 2. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Somente em Deus. Somente em Deus. A minha alma espera. Ele vai falar do refúgio. Ele vai falar que, mesmo que venha o sofrimento, mas a sua vida, a sua alma, não será muito abalada. Se retornarmos ao Salmo 13, nós vamos ver que o salmista, ele, no versículo 3 e 4, ele diz: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então ele ora, ele coloca a situação, mas agora, nesse mesmo Salmo 13,
Veja como que o salmista responde, ou ele fala da sua confiança. Versículo 5 e o versículo 6, esse Salmo 13. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ele mostra que ele confia na graça, porque a graça é melhor do que a vida. Por isso agora ele se alegra. Ele vai ter motivo para cantar ao Senhor. O Senhor não está distante. O Senhor está perto. Quando ele permite o sofrimento, angústia, morte, porque ele será glorificado. Ele será glorificado. Ele tem um plano em tudo isso. E prova de que ele não está distante, prova de que ele está bem perto de você, prova de que ele ama você, é que ele deu o seu próprio filho para morrer no seu lugar, para morrer no meu lugar. Então, ele ama você, ele cuida de você. E a maior prova do amor, do cuidado de Deus para com a sua vida é porque ele entregou o seu próprio filho para te salvar. Veja 1 de João, capítulo 4, versículo 9. 1 de João, capítulo 4, versículo 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então ele enviou seu filho para nos dar vida. Em João 3,36 temos as seguintes palavras: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Há uma outra vida. Depois dessa nossa vida aqui, há uma outra vida. A morte não é o fim. A morte é um passaporte para a nossa vida com o Senhor, depois que terminarmos aqui. Em Romanos 10, versículo 13, encontramos as seguintes palavras: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor importa com você. O Senhor cuida de você. O Senhor está perto de você. Ele conhece todos os seus sofrimentos. E vejam bem o que nós temos em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao versículo 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Ele conhece. Ele conhece o nosso sofrimento. Ele conhece a nossa dor. Ele vê as nossas lágrimas. Porque ele se encarnou. Ele compadece de nós. Ele compadece de nós. Por isso, o nosso Senhor Jesus, o nosso mediador,
entre nós e o nosso Deus. Ele está sempre intercedendo por nós. Vejamos Romanos 8, do versículo 18 ao versículo 27. Romanos 8, do versículo 18 ao versículo 27. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Passaremos por tribulações. Até quando passaremos por sofrimentos, inseguranças? Até quando? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Palavras de Mar, palavras de Maria. Deus não esqueceu de nós. Deus está sempre presente. Por que então Ele permite todas essas coisas? Para a sua própria glória. E há algo tão interessante neste capítulo 8 de Romanos, que fala em dias melhores, um futuro melhor. Quando a própria criação, que passa por tanto sofrimento, por causa do pecado do homem, essa criação vai ser recriada, vai ser purificada. E aí então teremos paz, alegria, conforme já podemos ver. Teremos um corpo ressuscitado, porque Cristo ressuscitou. O poder que ressuscitou Lázaro é o mesmo poder que irá nos ressuscitar. Portanto, irmão, o Senhor Jesus, Ele está presente. O nosso Deus, Ele é o pastor bem perto. Ele é um pastor que cuida de nós. No meio do sofrimento, Ele está nos cuidando. E quando Ele permite que passemos por aflições e sofrimento. Mas uma coisa é certa, que Ele jamais nos abandonará. Ele sempre estará conosco no meio do sofrimento. Vamos recitar todos juntos o Salmo 23. O Salmo 23. Vamos recitar juntos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Como filho amado, nós cremos na promessa de que Ele está conosco. Como filho, nós lembramos das palavras do próprio Senhor Jesus em João 1, versículo 12, quando nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você crê no poder, no nome de nosso Senhor e Salvador? Pedro consolando a igreja que passava por momentos de tanto sofrimento. Ele escreve em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, essas palavras. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Haverá um tempo que Ele vai nos exaltar. Uma coisa precisamos, é lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Irmãos, com toda a convicção, Deus está cuidando da sua vida, da minha vida, a cada momento. Ele sabe tudo o que está passando. Tudo está no controle dele. Ele está presente. E se Ele permite, como permite, que passemos por sofrimentos e adversidades, doenças, mortes, Ele tem um propósito em tudo isso. Que o nome dele seja exaltado em tudo. Vamos cantar o cântico maior que tudo, maior que reino, maior que reis, maior que o mundo e toda a criação, maior que tudo que o homem pode ver. Antes do início, era Deus. Em poder
Jesus me salvou. Maior que reinos, maior que reis, maior que o mundo e toda a criação, maior que tudo que o homem pode ver. Antes do início era Deus, maior que tronos e que nações, maior que toda a ciência e saber. E sobre os bens, riquezas e poder, grande em poder é o Senhor. Foi a cruz, mas ressuscitou. O meu Senhor a minha dor levou, me livrou e me perdoou. Pensou em mim, o meu Jesus me salvou. Foi a cruz, mas ressuscitou. O meu Senhor a minha dor levou, me livrou e me perdoou. Pensou em mim, o meu Jesus me salvou, me livrou e me perdoou. Pensou em mim, o meu Jesus me salvou. Me salvou. Vamos falar com Deus em oração. Convido o reverendo Marcelino que ore a Deus. Mais uma vez te agradecemos, Pai, pelo privilégio tão precioso de podermos ouvir de Tua palavra, que é a Tua voz, de que o Senhor está conosco quando sofremos. E nesses tempos, ó Deus, em que o sofrimento se agravou sobre o mundo, e certamente também chegando até nós, pedimos que nos dê graça, ó Deus, superabundante, de podermos descansar no Senhor, de podermos exercitar de forma intensa a fé a qual o Senhor nos deu graciosamente um dia, de podermos, ó Deus, passar por esse momento e não sermos abalados, abatidos, destruídos por ele. Pelo contrário, Deus, pedimos que seja esse momento fator fortalecedor para as nossas vidas, que seja ele, ó Deus, o estímulo a podermos confiar mais no Senhor e pelo Senhor mesmo sermos fortalecidos. Auxilia-nos com Teu Espírito, mais uma vez te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão do Espírito Santo, continue sobre nós, família do Senhor, para todos sempre. Amém.